Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Império Intergaláctico de Wakanda. Pois é, chegou finalmente esse que é o volume mais novo da série do Pantera Negra, lançado pela Panini, pela Marvel no Brasil, pela Panini. E nesse volume nós vamos iniciar uma nova fase do título que vinha tendo uma abordagem um pouco mais política e filosófica, e aqui a gente vai ter uma mudança de tom. O que acontece? Esse era o penúltimo volume lançado, né? O volume que tinha saído aí, Vingadores do Novo Mundo, parte 2. Já fiz um review, tem vídeo no canal, vou deixar no card. Daqui a pouco eu volto a falar dele. Sobre esse novo volume, é um HQ de 152 páginas em capa dura e que saiu custando a fábula de R$ 69,90, dona Panini. Inclusive foi motivo de polêmica na época do lançamento. Por um acaso, eu acabei encontrando uma oportunidade de mercado e consegui fazer a aquisição dessa HQ por um valor mais em conta, porque realmente no valor do preço cheio de capa não seria algo que eu pegaria nesse momento, mas tive a oportunidade e acabei fazendo a aquisição um pouco mais barato. Dito isto, eu gosto de salientar um pouquinho, as pessoas sempre perguntam do formato. A Panini resolveu mudar a lombada, né? Como a gente percebe aqui, o padrão que vinha em todas as outras era o ícone do personagem embaixo e o logo da Marvel maior em cima. Agora o ícone da Marvel está bem pequenininho e o logo mudou aqui, o personagem em cima e a Panini Comics embaixo. É um detalhe, mas quem tem toque despadroniza toda a coleção e o pessoal fica nervosa. Falando sobre a HQ em si, isso aqui é o puro suco do afrofuturismo. Daniel, o que é isso? Eu digo para vocês desde já. Trata-se de uma filosofia que mergulha na ideia de um futuro pensado a partir de raízes africanas, de raízes afrocentradas. Então, assim, nessa HQ, o Ta-Nehisi Coates, ele leva o Rei T'Challa para um universo, uma galáxia irmã, mas distante dessa, onde existe uma versão expandida do reino de Wakanda. Sim, nós vamos conhecer tudo aquilo que o Wakanda poderia ser se ela resolvesse explorar o seu potencial bélico para expandir as suas fronteiras. Então, Daniel, o Rei T'Challa resolveu ter colônias pelo universo? Absolutamente não. O Rei T'Challa, o Pantera Negra, acorda nessa nova Wakanda sem memória, sem saber como foi para ali e sem saber nem qual é a função dele em tudo que está acontecendo. Ele só descobre então que ele é um escravo, está envolvido no meio de uma rebelião e tudo que ele conhece é completamente diferente da Wakanda que nós conhecemos originalmente. A história avança no sentido de mostrar um pouco mais dessa nova e belicosa Wakanda. É um reino, um império bastante agressivo, é um império expansionista. Então, na verdade, a gente tem aqui um vislumbre do que poderia ser a história do nosso planeta se a África resolvesse colonizar outros continentes e não o contrário, que é o que a gente conhece, né? A história como nós vivemos aqui. Tudo isso, toda essa sopa de elementos futuristas, com história, com ficção científica, com filosofia e religião afro, compõe uma das histórias mais ricas que vem saindo pela Marvel hoje. E por que eu digo isso? Porque mesmo mudando o tom para ter mais ação, para ter uma dinâmica mais leve e se aproximar da linguagem do super-herói, o roteirista Ta-Nehisi Coates e o desenhista o Javier Acunha conseguem algo sensacional, que é dialogar com a fase anterior. Então chega um determinado momento dessa história que o T'Challa ele começa a ser procurado por ele ser o avatar do deus Bast. Ele está sendo procurado
pelo próprio imperador desse Império Intergaláctico. E o detalhe é, por que é importante essa informação do Deus Bast? Se você leu essa HQ, você está sabendo que os orixás foram embora de Wakanda. Wakanda é agora um país sem Deus. É uma terra sem fé. E isso provocou uma crise de proporções gigantescas para a identidade do país. E justamente na sequência desses eventos nós vamos ver o Pantera Negra exilado, escravizado e perdido nesta mesma galáxia onde os orixás foram se esconder, fugidos de Wakanda por conta da ameaça que foi mostrada ali. Então, o que nós temos aqui é a continuação espiritual da fase anterior, mas com uma evolução como se fosse um guia turístico de um mundo inteiro baseado em Wakanda, com um imperador muito mais cruel do que o T'Challa, lembra muito a filosofia do Killmonger, do filme do Pantera Negra, o vilão, né? Então aqui a gente consegue perceber que a pessoa que, por exemplo, pegar essa HQ tendo visto o filme, vai conseguir identificar muito mais elementos do que o que vinha sendo explorado ali. Mérito do roteirista que conseguiu mudar completamente o tom da série sem perder a identidade. Outra dica que eu queria dar é, se alguém ainda achar nas bancas, e é fácil encontrar, o Wakanda para Sempre é uma HQ da Panini, lançada em junho do ano passado, a R$ 22,90, com 120 páginas, e que traz várias histórias, várias edições especiais para expandir o universo do Pantera Negra aqui no cenário da Marvel. E por que é legal isso? Porque o Pantera Negra ele vem ganhando muita notoriedade. Ele participou aí dos Novos Vingadores, na época que o Jonathan Hickman estava construindo o arco dos Vingadores para a saga Guerra Secreta. Hoje o Pantera Negra, regularmente no universo Marvel 616, ele lidera a equipe dos Vingadores, tem participado de várias sagas. Então, assim, é um personagem que cresceu muito em relevância, a gente ainda vai ver por muito tempo. Isso é importantíssimo do ponto de vista de representatividade. Eu fico muito feliz de ver esse personagem ganhando dimensão e abrindo aí as possibilidades de outros personagens negros ganharem os holofotes, né? Inclusive, outro dado bacana desse arco é justamente a participação de personagens que apareceram no filme. Você vai encontrar o M'Baku, você vai encontrar a Nakia, você vai encontrar uma série de outros personagens que a gente já conhece do filme do Pantera Negra e que retornam para essa aventura, mesmo sendo versões de uma galáxia diferente da galáxia regular do universo Marvel. Recomendo demais, é uma leitura bastante divertida, se você se atentar aos detalhes, é uma aula de história também. Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda. Agora é aguardar a continuação, porque a história não termina nesse volume, e esperar, torcer muito para que quando o próximo volume saia no preço super acessível para a gente poder concluir essa saga em alto astral. Dica final: para quem aí tem interesse pelo tema do afrofuturismo, das questões raciais no Brasil e no mundo, Entre o Mundo e Eu é um livro do Ta-Nehisi Coates, o roteirista do Pantera Negra, onde ele escreve uma carta para o seu filho, que ainda era um bebê na época que o livro foi lançado, como se fosse um manual de sobrevivência do homem negro na América dos dias de hoje, né? Nós sabemos que recentemente a gente teve um movimento que ainda persiste, do Black Lives Matter, a questão do George Floyd, e esse livro ele prevê muito do que o que a gente está vendo hoje, uma espécie de, ao mesmo tempo, profecia, análise e reflexão profunda sobre o papel do homem negro na sociedade moderna, e eu acho que as duas obras dialogam muito bem. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu joinha. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Quanto mais a gente crescer, mais tempo a gente reserva e mais motivação a gente tem para continuar falando de HQ, falando de gibi, que é coisa boa. Aquele abraço e até a próxima!